Hoje eu quero conversar com você sobre a gente viver sem carro. Já tem mais de um ano que a gente não tem carro, na verdade já vai fazer 2 anos. A gente vendeu o carro quando eu estava grávida de 2 meses da Emma ainda. E desde então a gente não comprou outro carro e continua vivendo sem. E é sobre isso que eu quero conversar hoje, porque rolaram algumas conversas no Twitter sobre ter ou não ter carro quando a gente tem filho, principalmente quando tem filho pequeno, como é o meu caso. E eu quero falar um pouquinho das experiências de viver sem carro, os prós, os contras e aquilo que você pode levar e considerar aí para sua vida, da sua casa mais minimalista. Eu resolvi trazer esse assunto de volta para a série, principalmente por conta de algumas discussões que tem rolado lá no Twitter sobre mães ou mulheres que estão grávidas que estão aí pensando se tem ou não tem carro, porque é um momento meio complicado. Como viver sem carro quando você tem um bebê em casa? Às vezes precisa levar no médico, precisa levar no pronto-socorro. Meu Deus, precisa sair com a criança de casa, porque a gente também não precisa ficar com ela dentro de casa o dia inteiro. E aí eu falei, acho que eu vou trazer de volta esse assunto para contar um pouco da experiência de ter vivido esse primeiro ano de vida da Emma sem um carro. A primeira coisa que fez a gente decidir vender o carro foi o seguinte: a gente entendeu que onde a gente mora, a gente poderia viver muito bem andando de ônibus, de metrô, ou chamando um carro, chamando um táxi, porque ainda assim o custo que a gente ia ter com isso não seria grande. Para vocês terem uma ideia, o preço médio das corridas que eu faço, quando eu chamo carro de aplicativo, eu chamo táxi, aqui da Vila Madalena, eu gasto no máximo R$20. Eu só fujo desse valor quando eu vou, por exemplo, pro aeroporto. Se não, eu tenho um ponto de ônibus na porta da minha casa, eu tenho 2 das melhores linhas de metrô disponíveis no meu bairro, então assim, a gente realmente consegue resolver boa parte da locomoção do nosso dia a dia andando de transporte público, e quando não, a gente consegue chamar um carro, porque tem ponto de táxi pertinho, chama de aplicativo que também dá numa boa. O fato da gente morar num lugar que dá pra gente essa possibilidade é diferente para muitas outras pessoas que às vezes não têm essa facilidade, porque moram num lugar longe e fica mais difícil mesmo. E é difícil, gente, eu sei que é. Se você mora num bairro muito afastado, às vezes ir para esse discurso de eu não preciso ter um carro, chega de carro, às vezes não é a mesma realidade para você, porque é diferente. E isso não é uma imposição, Eu acho que vale um período de reflexão e entender que não é sobre eu dizer para você que você não precisa de carro. Eu venho e digo para você aqui que para mim, hoje, na minha realidade, eu não preciso de um carro. Mas que quando eu quero, quando eu preciso de um carro à minha disposição, eu posso alugar e tá tudo bem, dá tudo certo. Deixa eu contar agora quando que a gente realmente precisou usar carro e que aí a gente não conseguia ir de táxi, eu não conseguia ir de aplicativo, não conseguia ir de metrô, não conseguia ir de ônibus. Quando a gente ia para casa de amigos que não moravam aqui na cidade, ou seja, moram em cidades longe, e aí é muito caro ir de táxi, não tem nem condição, é muito demorado, e de ônibus também não tinha condição. Ou quando eu vou para casa da minha mãe, porque eu desço no aeroporto que não é na cidade dela, lá a gente aluga um carro com cadeirinha e vai. Quando que a gente alugou um carro, mesmo estando em São Paulo, porque foi necessário? Quando a gente quer fazer compras muito grandes, sabe? Então você quer ir no supermercado, tipo um macro, você quer ir no Mercadão, assim, comprar muita coisa. Ou quando eu vou lá pro Sergesp comprar plantas, como vocês sabem, aí eu alugo o carro, porque aí eu posso ter mais espaço para colocar as coisas e não preciso ficar pedindo pro motorista, Oi, tudo bom? Você poderia, liberar o porta-mala? E aí eu não preciso pedir isso pra pessoa, então fica bem mais tranquilo mesmo. Tirando isso, todas as outras vezes que a gente precisou sair de casa, ou seja, para se divertir, para visitar a sua família, ou qualquer outra coisa que fosse aqui em São Paulo, a gente fez tudo isso ou de táxi, ou de ônibus, ou de metrô. E deu super certo. Alguns momentos que são mais críticos, que as pessoas podem ficar assim, não sei se vale, porque pode acontecer algumas coisas, você precisa ter um carro na sua garagem. Vou dar um exemplo. Quando a gente precisou levar a Emma no pronto-socorro. Emma tava com febre, tava com uma garganta mega irritada, e a gente tava assim, ai meu Deus, o que vai acontecer com minha filha? Vamos levar no pronto-socorro. Nesses momentos, a gente chama um táxi e vai pro pronto-socorro, e vai super bem. A gente nunca teve nenhum problema com isso.
Algumas coisas que têm a ver com segurança de criança e carros, tá? Dentro da nossa legislação de dirigir pela cidade, a gente não precisa de cadeirinha, nem de bebê conforto, nem de nada quando você está andando de táxi, tá? Mas quando você está andando em um carro de aplicativo, em qualquer um, você precisa ou da cadeirinha ou do bebê conforto, depende do tamanho da sua criança, depende do tamanho do seu filho. E aí, às vezes a gente andava, porque o meu bebê conforto, ele encaixa dentro do carrinho, então era bem prático pra gente sair com o bebê conforto, encaixar ele em qualquer carro e ia numa boa. Mesmo quando a gente tava de táxi, a gente usava. Mas teve vários momentos que a gente não tava com o bebê conforto na rua e a gente chamava táxi, e esse daí era o caso, a gente tinha que chamar táxi, a gente não poderia chamar carro de aplicativo, porque é só assim a gente poderia se deslocar com a Emma. Eu tenho algumas questões dúbias sobre a gente andar com o bebê conforto e cadeirinha quando a gente tá num táxi ou não, quando você tá num carro de aplicativo. Porque de um lado, por que a lei privilegia o táxi e deixa a gente poder andar sem uma cadeirinha ou um bebê conforto nele, num carro compartilhado ou num de aplicativo a gente não pode? Mas daí eu faço uma outra volta que é, por que o táxi é permitido, sabe? Eu acho que nem no táxi deveria ser permitido. Apesar de às vezes a gente não tá com bebê conforto e a gente precisa de alguma forma se locomover, o táxi é a única alternativa nesses casos, eu acho ainda que tudo deveria ser cumprido dessa forma. Tipo, se você quer andar com ele, você tem que estar com alguma coisa que proteja bem seu filho, não é mesmo? Sei lá, eu acho meio dúbio. Por outro lado, a gente sabe que esses bagulhos são caros. Um bebê conforto, ele não é barato. Uma cadeirinha, ele não é barato. Então não é uma coisa super acessível assim. Inclusive estou vendendo o meu, vou deixar aqui meu e-mail para quem quiser comprar, eu mando mais informações depois. Mas eu acho que deveria ser obrigatório o uso dele sempre. Eu sempre me senti mais segura andando com o bebê conforto ou com a cadeirinha dentro do carro. Sempre, sempre, sempre. É bem mais tranquilo. Mas se você não pode e precisa andar de carro com criança, você pode andar desde que você esteja de táxi. Aí você pode andar. Tem uma última situação que eu quero muito compartilhar, porque essa é bem importante para quem viaja, principalmente para fora do país, onde as leis de trânsito são diferentes daqui. No ano passado, a gente foi para Los Angeles e a gente fez uma escala na cidade do México. Nesse processo de pinga-pinga, até a gente chegar lá, demorou mais de 60 horas, gente, nem me perguntem sobre isso, porque foi um parto. Cada país tem regras diferentes para você conseguir andar com criança de colo dentro do carro. Lá na cidade do México, a gente usou táxi uma vez e Uber uma vez. No táxi, a gente não teve problema. Na hora de entrar no Uber, a gente também não teve problema. O motorista também não se importou, ele nem questionou nada. Já nos Estados Unidos, a gente tem algumas coisas mais críticas. Lá, você não pode mesmo andar com uma criança sem cadeirinha, sem bebê conforto, em um carro compartilhado. E aí, não rola. As pessoas podem, inclusive, não aceitar que você entre dentro do carro. Eu dei uma olhada no site, tanto do Lyft quanto do Uber. A regra para eles é que a criança, se for entrar dentro dos carros, ela precisa estar na cadeirinha ou no bebê conforto. Eu não estava nem com carrinho quando a gente foi para Los Angeles, então a gente ficou assim, né? E aí, será que a gente chama? Será que a gente não chama? No final das contas, deu certo, porque a gente conseguiu sair do aeroporto e ir pro hotel. Foi basicamente o trecho que a gente fez e depois voltar para o aeroporto. A gente chamou num, a gente chamou táxi, no outro a gente chamou Uber e deu certo, não precisou da cadeirinha, mas aí foi porque o motorista mesmo foi super gente boa e deixou a gente ir. Mas da próxima vez que a gente for para fora do país, eu vou preferir alugar um carro, porque eu acho que vai ser um pouquinho mais seguro, porque daí a gente consegue carregar a cadeirinha, colocar direitinho, e acho que vai ser mais seguro para nossa liberdade de consciência, né? A gente fica um pouquinho melhor, porque carro a gente não sabe, né? Nunca dá para saber se vai se envolver num acidente, enfim, acho que não vale o risco no final das contas. E para você que tá grávida, tá pensando em ter filho, ou tá aí com um bebê pequeno em casa e tá pensando se vende ou não vende o carro, se tem ou se não tem carro, eu acho que é muito mais sobre aquilo que faz sentido para você e se realmente vocês precisam. Pra gente, não se faz necessário nem por conta de criança, nem pra gente. Então tá tudo bem. Quando a gente precisa, a gente aluga. E o custo-benefício pra gente faz muito mais sentido, com toda certeza. Mas depende de onde você mora, depende do quanto isso é de fato algo que é necessário para o seu dia a dia, depende de onde você trabalha. Veja só, eu trabalho em casa e agora tenho um escritório que fica a 2 quadras da minha casa.
É muito mais fácil para mim dizer para você que não precisa ter carro, mas eu não sei quais são as suas condições de diferenças de locomoção, o quanto que você tem que se deslocar do trabalho até em casa e deixar filho na escola, enfim. São muitas coisinhas para você de fato entender se você vai ou não precisar de um carro e se você precisa mantê-lo aí. É aquilo que a gente sempre conversa aqui. Se eu for aqui dar uma regra para você, porque todo minimalista não pode ter um carro, é difícil, sabe? Porque eu não sei a condição de vida que você tem e você também não sabe muito bem como é a minha, né? Apesar de eu mostrar um pouquinho pra vocês. Então, pra gente aqui, faz sentido não ter carro, identificar aquilo que de fato funciona aí pra você. Tá bom? E se de alguma forma você aí estava meio insegura sobre ter ou não ter um carro, principalmente pelo fato de você ter filho ou estar planejando ter filho, e se viu na mesma situação que eu aqui, e de fato isso pode estar te motivando a não ter um carro, que bom, porque esse no final também é uma parte do objetivo. Mas isso não é o 100% do que eu quero dizer aqui. É muito se você tem condições específicas que fazem você depender de um carro e faz parte do seu dia a dia, vai te ajudar, vai te dar tranquilidade, vai te dar comodidade, sabe? Que também, né, 3 horas de busão para ir, para voltar, não é fácil. Então, se isso vai te dar mais comodidade na sua vida, que bom. Era esse meu papo de hoje. O dia já está escurecendo aqui, mais uma semana começando, né, gente? E seguimos aqui, porque a gente tá no meio da série. A gente ainda tem muita mudança para acontecer aqui nessa casa, porque vocês viram que eu tô sem sofá, eu tô sem mesa, tá um caos, mas vocês vão acompanhar essa decoraçãozinha nova aqui da casa, porque vai mudar bastante coisa aqui daquilo que era quando a gente começou essa temporada, tá bom? Um beijo pra vocês, boa semana e a gente se vê aqui amanhã, tá bom? Tchau, tchau!